Olá, irmãos, graça e paz. Eu quero agradecer a tua participação em nossos vídeos. Estamos aqui colocando alguns vídeos para compartilhar com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Vivemos dias difíceis porque nos posicionarmos diante de uma geração que quer respostas para as lógicas deles, não é? Mas querem que nós expliquemos, então por que isso ou por que daquilo? E muitas vezes, tentando ser politicamente correto, tentando ser razoável, a gente se encontra numa dificuldade para declarar nossa convicção, nossa fé, nossa postura. Mas existe um versículo que Yeshua disse, que o nosso Salvador falou, que é absolutamente substancial para nos mantermos sólidos, que é: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. A palavra dele é dele. A minha palavra é a palavra de um homem. A tua palavra também, mas a dele é a palavra de Deus. Ela é eterna. Então, na dificuldade que nós temos hoje em sermos compreendidos, ou quando arrazoamos alguma coisa e as pessoas se sentem talvez ofendidas, claro que a ideia nunca foi essa, porém é impossível não acontecer, porque nem Jesus teve essa realidade na vida, no ministério dele. Eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Yeshua, eu creio nele. Eu creio que ele deu a vida sobre o madeiro, que ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu creio que a Bíblia Sagrada nos mostra o projeto e o plano de Deus para a nossa existência, a raça humana, enfim. Mas também, por falta de temor e por falta de zelo da gente, a gente acaba fazendo coisas com o intuito de crescimento, de sucesso, a gente acaba contaminando as coisas que não podem ser contaminadas, pervertendo as coisas que não podem ser pervertidas, mudando as coisas que não podem ser mudadas. Então, irmãos, eu quero falar sobre o que eu dei esse nome, de doutrina de Caim. Eu já fiz essa mensagem e eu me lembro que eu provoquei algumas pessoas, famosas até, e nunca foi o desejo do meu coração, mas eles se sentiram ofendidos. Mas, irmão, honestamente, eu não sei por que você se ofende. Eu só estou falando daquilo que a Bíblia diz. Por que você se ofende? Por que você se magoa? Por que você fica reticente? Por que você se chateia? Eu estava vendo o ódio de um grupo denominacionalista sobre a palavra arrebatamento. Há um ódio, quer dizer, quem crê no arrebatamento antes da tribulação é o diabo. Não, meu amigo, não é o diabo, é um irmão em Cristo que entende daquela maneira. Se for antes ou se for depois, e quando acontecer, o que vai importar? O que vai mudar? Quem crê que é antes e não for, vai ficar. E vai ter que ser arrebatado quando for. E quem não crê que é antes, vai ser arrebatado se for antes. Então, mas a minha pergunta é: por que ficam tão bravos, tão nervosos, tão zangados? Então, quando a gente cita algumas coisas, há uma reação estranha nas pessoas. Mas antes de que isso possa acontecer, me permita confessar. Eu fui cheio do Espírito Santo, com evidência, uma das evidências de falar em línguas. Foi maravilhoso, é maravilhoso isso. E eu jamais negarei isso, e jamais deixarei de dizer que provém de Deus. Mas um irmão diz: não, isso não provém, isso não é de Deus. Então, o alvo aqui, o objetivo não é discutir com você se é ou não é. Você só saberá depois que conhecer. Enquanto você não conhecer, você pode conjecturar.
mas eu reconheço. E aqueles que dizem ser cheios do Espírito Santo ou de serem batizados com o Espírito Santo e que falam em línguas, têm produzido um desserviço ao Evangelho com suas práticas religiosas estranhas, não é? Que a Bíblia não orienta. Por exemplo, eu fico vendo, e eles pensam ser isso mesmo interessante, fico vendo pessoas querendo mostrar a terceiros que são espirituais. Então eles começam a falar em língua estranha no rádio, e gritam, e gritam, e gritam, e para demonstrar poder e tal. E é chato ver essas pessoas não conseguirem manter seus testemunhos durante a vida toda. E eu oro a Deus para que eu vá até o fim com honradez. O que é difícil. Eu sou humano, qualquer humano pode cair. Mas eu oro a Deus para que eu não seja motivo de escândalo, nem de tropeço para ninguém. Mas enfim, então, quando uma pessoa ela é confrontada em alguma citação, ela fica zangada. Eu quero dizer a você, você pode confrontar à vontade. Pode me chamar de demônio, faça o que você quiser. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei, eu conheço o meu Deus, eu tenho uma experiência real com Ele, que nada tem a ver com denominações, nada tem a ver com organizações humanas, guetos religiosos, nada tem a ver com isso. A minha experiência, o meu encontro com Ele não foi dentro de um prédio, de um templo religioso, embora eu frequente que não é um templo, nós não chamamos de templos, não somos templários, mas o lugar onde a gente normalmente se reúne para adorar. Bem, eu quero falar sobre dois dons espirituais. O dom de falar em línguas e o dom de profecia. No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala de uma maneira muito clara. Ele diz assim, seguir o amor. Então, irmão, é para seguir o amor, não é para seguir dom, é para seguir amor. Se você segue dom, você não é espiritual, não. Você não está nem obedecendo, nem ouvindo o que Deus está dizendo. Siga o amor, vírgula, e procurai com zelo os dons espirituais. Em outras palavras, é orientação apostólica que todo crente em Cristo procure as coisas do Espírito Santo e com zelo, com cuidado, com temor, com reverência. Não como temos feito, né? Como a gente vê por aí. Mas diz o texto, mas principalmente o de profetizar. Eu vou ler mais rápido. Porque o que fala língua estranha ou desconhecida não fala a homens. Eu já falei sobre isso. Senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistério. Então, está destruída aqui a ideia de que isso é uma língua estrangeira, não é? A glossolalia não é. A glossolalia é língua humana falando para humanos. Aqui é língua estranha falando para Deus. Ninguém entende, nem a própria pessoa que fala. Mas Deus nos deu um outro dom, que é o dom de interpretar. Muito bem. O que eu quero falar hoje é sobre esses dois dons, a profecia e línguas. Diz assim no verso 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verso 4, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Então, irmão, não adianta você ficar falando língua estranha na minha orelha, porque você não vai me edificar. Você está querendo me manipular. Fala em língua estranha com você e Deus, porque você precisa se edificar. Mas nós, pentecostais, temos nos comportado muito mal. Eu penso que, num certo sentido, a chama do movimento diminuiu muito. Eu não vou dizer que apagou, porque os dons são irrevogáveis. Mas diminuiu muito. E quando nós começamos a perceber que estava diminuindo e não havia aquele fervor, não é, das décadas passadas, não é, que eu penso que durou até metade de 70. Então o que aconteceu? Começamos a inventar. E de lá para cá é uma invencionice diabólica absoluta.
Um inventa em nome de Jesus, aí aparece uma outra pessoa que diz eu tive uma visão, e inventa mais uma coisa. E assim nós estamos causando um prejuízo, não é? Nesse sentido. Mas eu quero falar só sobre línguas e profecia. E eu quero ir diretamente. Meu irmão, quem fala em língua, segundo a Bíblia, fala a Deus. Então, é um dom que sai do meu coração e dirige-se a Deus. Então, ele tem a saída na terra e o alvo na glória. A profecia é o oposto. A profecia é Deus falando aos homens. Então, um breve ensinamento. Pense a respeito. Você já deve ter visto, eu já vi muitas vezes, um irmão num culto, pregando, sei lá, de repente uma irmã começa a falar em línguas acima de todo mundo, não é? O que biblicamente é incorreto, mas tudo bem. E ela fala, e daqui a pouco aquele pregador, ele começa a supostamente interpretar a língua dela. Então ele fala assim, eis igreja, eis que falo contigo. Isso é falso, irmão. Biblicamente falso. Porque a interpretação da língua não poderia ter o sentido céu-terra. Ela tem que ter necessariamente o sentido de terra-céu. Então, como seria uma interpretação de línguas genuína? Seria como Salmos. Ela funciona como adoração, louvor e confissão. Não é confissão de pecado, não. Confissão, tu és minha rocha, tu és o meu esconderijo, tu és o meu pastor, e assim por diante. Tu és o meu juízo, o meu consolo, minha esperança. Eu estou confessando. Essa é uma confissão de quem Deus é para você. Então, se a interpretação tiver palavras semelhantes a estas, como os Salmos, então, de fato, é uma interpretação de línguas. Mas se é uma palavra dirigindo à igreja, não é interpretação, é profecia. Para um pouquinho só. Já de começo, há um problema aí com esses dons. Não quer dizer que a falsidade ou que a profecia que esse pastor ou esse irmão, enfim, esteja dando seja falsa. Não necessariamente. Porque ele pode, por falta de maturidade e por falta de conhecimento, ele está se apoiando na língua daquela pessoa para poder profetizar. Eu vou dar um exemplo. Entre os pentecostais, a profecia funciona assim. A pessoa que profetiza fala assim, ela fala em línguas, tarará, 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 e depois dá uma promessa, uma palavra, eis que alguma coisa assim, assim. E aí ela volta a falar em línguas. É porque essa profeta ou esse profeta é imaturo. Ele está usando a profecia como uma base. Não é necessário isso. Se a profecia vem de Deus, simplesmente fale. Fale a profecia assim, o Senhor me fez entender. Ou coisa semelhante. Então, a profecia é sim Deus falando com a igreja. Por isso que edifica a coletividade, enquanto que a língua edifica a você. Então, quando você ver alguém interpretando supostamente língua, veja o assunto, veja a ambiência da interpretação. Se ela está falando para Deus, louvando, adorando e glorificando, então provavelmente deve ser interpretação. Você poderia perguntar, bem, então por que o apóstolo Paulo diz que quem interpreta a língua, aí sim edifica a igreja? Porque quando você lê Salmos, não é? Os céus revelam a glória de Deus, você é abençoado por aquilo que a Bíblia diz de quem Deus é. Quando uma pessoa fala em línguas e um irmão interpreta genuinamente, aquela confissão vai me abençoar, vai me edificar. É isso que a Bíblia está ensinando. Então, irmão, para encerrar, quando você for buscar os dons do Espírito Santo,
Procure ler bastante as Escrituras para você não fazer coisas que as Escrituras não dizem. Eu outro dia vi dois irmãos, eles estavam em um lugar e um começou a falar, aí o outro, como se estivesse mantendo um diálogo. Irmão, beira chocarrice isso daí, isso não é espiritual coisa nenhuma, isso é demonstração da carne, isso não procede de Deus. Irmão, não quero te magoar, não quero te ofender. Tenha essa palavra como ajuda de Deus para você e não faça mais. Peça ao Senhor orientação. Pergunte a Ele se isso procede ou não, não é? Eu vou dizer por quê. Porque eu já fiz essas coisas todas. E o Senhor me puxou as orelhas. Eu já andei por esses caminhos. Outro dia encontrei um irmão que me perguntou de um outro. E esse outro famoso, eu falei assim, ele está num caminho de morte, provavelmente ele irá ao inferno. Que isso? Fulano de tal? Eu falei, o fulano de tal. Porque o que ele prega não é evangelho. O que ele prega é satânico, embora fale de Cristo. Embora use o nome de Jesus, dê glória a Deus e aleluia. O que ele está dizendo não procede do evangelho. Não invoca a justiça de Deus. Não invoca os méritos de Cristo. Invoca Ele, invoca o que Ele faz, quem Ele é. Você sabe por que Deus opera aqui? Porque eu pago o preço. Que preço cínico, que preço hipócrita, que preço mentiroso você paga. Me mostra na Bíblia que existe um preço que você deva pagar para que algum ser humano seja abençoado, que o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo já não pagou. Então tem pessoas equivocadas por não ter conhecimento bíblico. Errais e não conhecer as Escrituras em o poder de Deus. Que Deus abençoe e pense nisso em nome de Jesus. Amém? A gente se vê na próxima meditação em nome de Jesus. Deus abençoe.